Oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Luísa. E eu sou o André. E hoje a gente tá aqui para mais um episódio do Café com Bambu. E hoje a gente vai falar para vocês 5 coisas que podem dar errado na construção e você nunca mais vai esquecer. É, aquela coisinha que dá errado na obra e você fica para sempre lembrando daquilo no dia a dia e uso da casa porque ela impacta em algo que você vai vivenciar quando você estiver com a casa pronta. E tem muitas coisas que você nem vai ficar sabendo, né? Exatamente. Primeira coisa dessa nossa lista é caimento de ralo. Nossa, isso é péssimo. É péssimo. Imagina, eu vou dar um exemplo. Num box, um caimento de ralo, ou seja, o caimento da colocação do piso, do porcelanato, que não é direcionada para o ralo, então isso fica dando uma empoçada, né? Fica acumulando água para o lado ao contrário. E aí fica aquela água gelada, cheia de sabonete, shampoo. É horrível. Eu sei que isso é horrível porque a gente já alugou por um tempo uma casa que era assim. E isso é muito desconfortável. Fica ruim até para limpeza também, né? Que acumula água e vai acumulando aquele lodo. Então fica complicado. É muito difícil. Essa parte de caimento de ralo, ela tem a ver com a escolha do ralo. Então às vezes a gente coloca... eu, por exemplo, não sugiro colocar aquele ralo oculto que é pequenininho em box. Por quê? Se a pessoa que toma banho lá todos os dias, cai muito cabelo, pode dar um problema de deixar o ralo entupido. Com pouca vazão. Isso. Ele já tem pouca vazão de água naturalmente, né? Sim. Então a escolha do ralo ela é muito importante, a escolha do revestimento que vai fazer esse caimento e o acompanhamento dessa colocação dos pisos. Onde mais isso pode dar errado? Numa área gourmet, por exemplo, a área gourmet normalmente é aberta, chove bastante. Essa água, ela pode ser totalmente direcionada ali para embaixo da churrasqueira, por exemplo. Imagina você ficar na churrasqueira fazendo churrasco e com a água entrando. É muito desconfortável. Na garagem também é terrível, né? Lavou um carro e fica aquelas pocinhas de água. Aquela poça de água. No nosso prédio a lavagem de carro é terrível, né? Que não tem caimento nenhum de água. Na garagem do prédio. Fica cheio de água lá. Sim, é muito ruim. Outra situação que aí é uma situação até mais séria. Como que é o caimento de ralo ou o escoamento dessa água em varandas, no pavimento superior. Quando a gente tem uma varanda para um quarto, por exemplo, ou ela tem que ter um caimento em que a água vai ser despejada para fora da varanda, não é o mais aconselhável, né? Não fazer ralo na varanda e fazer esse caimento para fora. Mas às vezes é uma solução que acabou ficando assim, porque não teve um projeto hidráulico e tal. Então, pelo menos, o piso ele tem que estar direcionando isso para fora. O correto é ter ralo na varanda, e um ralo que tem um escoamento correto, senão chove, essa água acumula na varanda e começa a entrar para os quartos. A gente já viu situações assim, é algo muito grave ter água entrando no quarto porque não teve um escoamento certo numa varanda. E dependendo do piso do quarto, pode danificar, né? Se for um piso de madeira, um piso laminado, pode acabar estragando. E essa escolha dos revestimentos mais adequados para cada ambiente, elas também podem entrar aí com uma das coisas que traria um grande arrependimento. Por exemplo, um piso escorregadio em volta da piscina é algo muito sério. Uma criança pode estar correndo ali em volta e escorregar. Eu acho que em qualquer área molhada, né? A gente tem que se preocupar com o piso, né? Ter aquele piso com uma granilha um pouco mais elevada, né? Para trazer um pouco de atrito, né, no piso. Então, perfeito. Acho que todo o piso de área externa ou de área molhada deveria ser dessa forma. Sim. A parte de escolha de piso para garagem, por exemplo. Se é uma rua de terra, gente, não vamos colocar um piso claro na garagem, né? Mas é isso. O primeiro ponto que demanda uma atenção muito importante para não trazer nenhum arrependimento futuro é ralo, caimento e o revestimento. Isso aqui a gente pode colocar como o primeiro item. Agora eu vou falar do segundo item,
que seria um item também muito importante. Falando um pouco de ralos também, ele complementa, né, essa parte, que é a impermeabilização. O que seria impermeabilização? Ela é uma camada, né, de um líquido impermeabilizante ou, né, uma manta impermeabilizante. Existem vários tipos de impermeabilização e vários tipos, várias aplicações, né? Por exemplo, numa piscina é de um jeito, numa laje é de outro, então existem várias opções no mercado. E tem gente que às vezes coloca uma que não é adequada num lugar incorreto, né? Exatamente. Então, assim, acho que as principais impermeabilizações que a gente faz, né, são em áreas molhadas, nos banheiros, na parte do box ali, exatamente como eu estava falando agora dos ralos, né? Na parte de laje, então onde não vai telhado, geralmente é impermeabilizado, a gente aconselha sempre a impermeabilizar tudo, né? Mas geralmente, principalmente na parte onde não vai telhado, né, é super recomendado. E a impermeabilização, ela não é só nessa face horizontal, né, do telhado, ela também tem que virar subir nas paredes, se for uma beirais. platibanda, alguma coisa assim, tem que ter essa impermeabilização também, porque senão a parede absorve essa umidade. Isso. E a água entra nessa quina. Mostra aí pra onde a água... Bem nessa quininha aqui. Bem nessa na quininha. Junta, né? Isso. Muito interessante também, né, que o pessoal às vezes acaba esquecendo, né, onde o dinheiro fica enterrado. Na parte da fundação da casa, ali no baldrame, onde as paredes vão estar apoiadas diretamente na terra, né, também tem que ter feito uma impermeabilização, porque a terra absorve essa umidade e essa umidade pode passar para as paredes. Sim. Para as paredes, para o piso, né, para a casa toda no geral, né. Isso é algo que depois vai dar muita dor de cabeça e é muito difícil de resolver, fora a dor de cabeça de se entrar uma água pela laje, isso provavelmente vai estragar o forro de gesso, entendeu? Então é um desperdício de dinheiro. E aí, para ser resolvido no futuro, é pior. Então entendam sempre qual marca de impermeabilizante que está sendo usado, se é a marca adequada para aquele local, e façam uma escolha consciente desses impermeabilizantes. Exatamente. E agora o terceiro item de uma coisa que pode dar errado na construção da casa e você nunca mais vai esquecer. Dimensionamento da parte elétrica da casa. Gente, como é ruim quando falta uma tomada. Ou quando não tem aquela tomada específica que você precisa para o equipamento que você precisa. Por exemplo, uma tomada 220. Uma tomada 20 amperes para um secador de cabelo ou para uma cafeteira. Sim, isso precisa ser dimensionado em projeto e precisa ser seguido durante a obra, né? Que é uma coisa que às vezes acontece errado durante a obra, não segue exatamente o projeto ou esquece uma tomada. Ou o cliente não vê o que foi feito no projeto e aí depois ele percebe que, nossa, eu tinha necessidade de ter uma tomada de bancada, por exemplo, aqui, porque eu tenho o costume de ligar minha air fryer justamente aqui. Então, como é ruim, por exemplo, quando a gente escuta muito em casa de praia, né, às vezes que tem chuveiro elétrico, que, duas pessoas não podem tomar banho ao mesmo tempo, senão cai o disjuntor. Então, essa parte elétrica ela é muito importante. O dimensionamento de coisas que já vão ser utilizadas e o dimensionamento de coisas que vão ser colocadas no futuro, que a gente sempre fala isso para os nossos clientes, que tem coisas que podem ficar para uma segunda etapa, porque é um custo grande, por exemplo, placa de energia solar. Como é bacana a gente já deixar isso previsto, né? Para no futuro, se for colocar a placa, já tá toda a infra passada. Sim, um quadro de luz específico, né? Tudo certinho. O espacinho para o disjuntor, se for ter um ar-condicionado também tem um disjuntor específico. Tem gente que faz um disjuntor só para casa inteira, gente, isso não funciona. A gente tem que separar, né, os equipamentos. Além de também prestar muita atenção, né, na bitola dos fios, né, nesse dimensionamento, porque um superdimensionamento ou um subdimensionamento pode ocorrer um incêndio, né? Ou um curto-circuito, pode ocorrer uma coisa muito grave num lugar que a gente não vai ver, que é dentro da parede ou em cima do forro, né? Então, é bem preocupante. Essa parte de elétrica, ela é muito importante o cliente participar, ver onde que ele precisa de rede, por exemplo, para ter uma internet legal, onde que ele quer colocar câmera, isso é legal, já tá no projeto, mesmo que não vá colocar câmera a princípio, no futuro eu vou querer colocar uma câmera aqui na entrada para ver tal coisa, ou se a pessoa se preocupa muito com a segurança, ela quer estar sempre com a câmera ligada, né? É importante ter um sistema de backup com um no-break. Sim.
Então a gente consegue também utilizar esses sistemas, né, complementares também para poder trazer, né, uma casa mais segura, a pessoa que quer sempre estar de olho na câmera, ou se cair a energia, ela conseguir, né, estar de olho na segurança da casa também é importante. E as coisas que vão ser automatizadas, por exemplo, uma irrigação de jardim, ela já tem que deixar essa infra de elétrica prevista, uma automatização de persiana embutida, desde a veneziana da própria janela de alumínio, ou uma persiana igual essa aqui que a gente tem, rolô atrás. Então são vários detalhes que, se não forem feitos durante a obra corretamente, vocês vão ter dor de cabeça no futuro. Exatamente. E o quarto item de coisas que podem dar errado numa construção e você nunca vai esquecer é não seguir o projeto estrutural. Ou não fazer um. Ou não fazer, que é pior ainda. O que acontece? O projeto estrutural ele vai definir exatamente a quantidade de material que a gente vai ter na fundação e na estrutura da casa. Ou seja, vai ser o cálculo de peso, de uma laje, se é um muro de arrimo, toda essa carga, toda essa distribuição de peso, a quantidade de concreto exata, a quantidade de ferro. E o que acontece? Se a gente não seguir, a gente pode ter problemas, além de estrutura que podem condenar uma construção, né? Pode ter problemas de rachadura mais para frente, de infiltrações também, porque não é só impermeabilização, né? Às vezes, por exemplo, a construção pode ceder um pouquinho, a impermeabilização pode não funcionar. Então, uma série de fatores que podem danificar a sua construção. Né? Eu acho que são dois pontos principais. Um é o material que tem que ser seguido, então material de qualidade e seguindo o projeto, de acordo com o que foi dimensionado no projeto. E a segunda coisa, às vezes, é uma mão de obra não qualificada, ou que não respeita esse projeto e vai fazer do jeito que acha, ou que não tem conhecimento técnico para executar aquilo da forma adequada. Sim, exatamente. Né? Por isso que é importante ter um engenheiro que faça uma vistoria que acompanhe essa parte. Não adianta colocar só o pedreiro para executar uma construção de uma casa e achar que isso vai trazer segurança para vocês, porque só ter o projeto não adianta, porque muitas vezes na obra esse projeto não é seguido, tá? Último item, que tem a ver com... materiais? Que tem a ver com material e com a mão de obra cuidando desse material, que vai trazer uma dor de cabeça para vocês no futuro, se ele não for bem feito na obra, é o armazenamento desse material na obra. Acho que nem tanto só dor de cabeça em si, acho que também pode ter um prejuízo financeiro, né? Sim, com certeza. O que é o armazenamento do material na obra? É a forma como esse material ele é manuseado e guardado durante a obra. E também tem a ver com a data que esse material é entregue na obra, né? Se a gente não tem um cronograma direitinho, às vezes a gente pode fazer uma entrega de um material que não deveria ser entregue naquele momento correto. E aí isso faz com que, por exemplo, imagina uma obra que ainda não tenha contrapiso e todos os revestimentos são entregues nessa obra. Onde o revestimento vai ficar? Ele vai ficar em contato com a terra molhada, suja, e isso pode danificar muito um revestimento, um piso, um porcelanato, claro. Pode sujar, manchar e ficar para sempre horrível, tá? Outra coisa... A própria caixa do piso, né, molhada, ela acaba danificando o piso. Isso, é um atrito que não é certo, né, a gente colocar um revestimento. Outra coisa que pode acontecer, armazenamento errado ou entrega em data errada. Entregar alguma coisa pequena, por exemplo, luminárias, spotzinhos pequenos, lâmpadas e tal, num período em que a obra não esteja nessa fase, e isso fica acumulado lá de uma forma que pode quebrar, porque caiu, porque foi apoiado no lugar errado, pode ter algum problema de sumir na obra. Muitas pessoas circulam na obra, pessoas de fora normalmente conseguem entrar na obra porque a obra é aberta, né? Ela só tem o tapume na frente, na maioria dos condomínios. Então, isso é um risco que é desnecessário, que vai trazer muito prejuízo, coisas que podem danificar, coisas que podem perder, coisas que podem sumir, quebrar. E a gente já passou por isso, a maioria das pessoas passam por isso. É uma coisa que não faz sentido, a gente precisa ter um planejamento legal para não deixar nada estragar. Sim, um exemplo muito simples assim de uma coisa que estraga com muita facilidade é o saco de cimento. Se você deixar esse saco de cimento ele tomar qualquer tipo de umidade ou chuva, ele vira um concreto. Então acaba, na nossa obra mesmo, a gente perdeu uns 20 sacos de cimento por armazenagem errada. Isso. Pessoal,
Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais algum item que vocês vivenciaram na obra de vocês e que deu errado, conta pra gente, porque a gente passa aqui pro pessoal tomar cuidado no período de obra. É isso aí. Obrigada, pessoal. E até o próximo Café com Bambu. Até.